as boas práticas e o conhecimento na utilização deste sistema cerâmica cimento-cola, do qual, da boa prática, depende o resultado de ambos os produtos. É uma questão que como sabem, já abordámos aqui num primeiro webinar. É um problema antigo e é um problema que se agrava de certa maneira, porque a inovação, quer no setor da cerâmica, quer no setor das colas, é muito grande. E quanto mais inovação temos, mais produtos específicos para atender a situações e a outros produtos específicos também temos disponíveis. Portanto, digamos que existe uma maior exigência e rigor para ter um melhor resultado, que é isso que todos procuram. Portanto, também exige mais conhecimento sobre os produtos cerâmicos, sobre as colas e sobre as situações da sua aplicação. E como produtos de utilização muito diversificada e as situações também variam em função de novos produtos que aparecem como suporte e de novas perspectivas de utilização, cresce a complexidade. Ora bem, é um assunto importante para os nossos setores todos, para o setor da indústria cerâmica, para o setor das colas, para os distribuidores de materiais de construção, obviamente, que são aqueles que normalmente estão na primeira linha do aconselhamento ao cliente, seja ele um particular, seja um profissional, como interessa, obviamente, aos projetistas para desenhar as soluções e as possibilidades, como aos construtores e aplicadores. Interessa a todos. Importa dizer, todavia, nesta introdução ao tema, que aqui tínhamos uma preocupação muito especial, e por isso também esta parceria com a Associação de Materiais de Construção, que era chegar muito especificamente aos distribuidores e àquelas pessoas, aos colaboradores, que nos distribuidores de materiais de construção têm que fazer o aconselhamento ao cliente, têm que promover a venda e têm que vender bem. É um problema fulcral que tem logo a ver com a confiança do cliente e a qualidade do serviço. Hoje em dia não é fácil manter clientes, não é fácil ter o cliente satisfeito, e um dos fatores de diferenciação é que sejamos capazes de prestar um bom serviço, de aconselhar o cliente para ganhar a sua confiança. E, portanto, isto é fundamental nos distribuidores de materiais de construção e no clima de concorrência que vivemos, com plataformas eletrónicas, marketplaces, distribuição de livre serviço, etc, etc, etc. Portanto, aqui há uma diferença, que é a diferença nas competências das pessoas. E estes produtos, cerâmica e colas, são dos mais utilizados em Portugal em termos de tradição e são dos mais importantes nos distribuidores generalistas de materiais de construção. E, portanto, este apelo muito forte que nós fizemos a esta participação, que valoriza os colaboradores, valoriza os produtos, valoriza as empresas, valoriza a sua posição no mercado. E posta esta introdução geral, que era sobretudo para dar tempo a que se juntassem aqueles que levam mais um bocadinho a ligar a estas plataformas, eu queria agora agradecer muito especialmente a quem vai fazer-nos esta apresentação e responder às vossas perguntas, que é o nosso orador convidado e a equipa técnica que está com ele para responder às questões. Portanto, o meu agradecimento muito especial ao José Valente Almeida, ao Luís Silva e ao Paulo Portugal, que vão aqui garantir esta informação e esta comunicação técnica e este esclarecimento. E sem mais delongas, e pedindo a todos que mantenham os microfones desligados durante as apresentações, se não os desligarem, aqui o nosso gestor do webinar, que é o César Barros, provavelmente vai desligar-lhes o micro e, portanto, não se surpreendam, mas é a única maneira de conseguirmos manter isto a funcionar. Como é que isto vai decorrer? O engenheiro Valente Almeida vai fazer a apresentação, podem colocar as questões no bate-papo, é a melhor forma de as colocar, nós vamos juntando e selecionando, e depois haverá uma ronda de respostas a estas questões, e se for necessário, uma segunda ronda, cá estaremos.
isto está previsto para durar 1 hora, com mais uns minutos. Se durar mais uns minutos, é possível que eu já aqui não esteja e vou pedir já ao Mário Jordão para fazer o encerramento, se assim for o caso. Muito obrigado a todos. Vamos então dar início ao nosso webinar. Engenheiro Valente Almeida, faz favor. Muito obrigado. Boa tarde. Então vamos dar início então à apresentação do sistema cerâmica e cimento de cola. A apresentação vai ter 3 grandes capítulos. Um primeiro de enquadramento normativo dos vários produtos do sistema, portanto, do cimento de cola, da cerâmica e das juntas. Depois, uma segunda parte sobre o sistema cerâmica e cimento de cola, onde são apresentadas algumas aplicações especiais. E depois um terceiro capítulo para as mais práticas e possíveis soluções a adotar. Eu vou ter a ajuda importante do Luís Silva e do Paulo Portugal, portanto eu vou iniciar então propriamente dita a comunicação. Portanto, enquadramento normativo. Peço desculpa, eu tenho que avançar com o slide. O computador não está a querer ajudar. Mas eu vou. Ok, já está. Portanto, isto era o índice. Enquadramento normativo. É EN 2004, cimento de cola. Portanto, os adesivos são classificados em 3 principais classes. Portanto, os cimentícios, que se designa pela letra C, de dispersão, que se designa pela letra D, e os reativos pela letra R. As características, a norma tem as características. Não, peço desculpa, isto não está a correr bem, o computador não está a ajudar. Não. As características dos cimentos de cola são, a norma prevê as características fundamentais, que são as obrigatórias e que estão da base da marcação de CE, e depois temos as características opcionais, que não deixam de ser importantes para determinadas aplicações específicas. As características fundamentais são a aderência, em várias situações, como estão a ver no quadro que está na apresentação. Portanto, a aderência inicial à tração, a aderência após imersão em água, a aderência após a ação de calor, a aderência após o gelo e o tempo aberto. Depois, para cimentos de colas de surpresa especial, temos a atenção da aderência à tração ao fim de 6 horas, o tempo aberto e os outros requisitos. Características opcionais, portanto, aquelas que são para aplicações específicas. Temos o deslizamento e, não menos importante, a formação transversal, que tem a ver com a disponibilidade do cimento de cola e que mais à frente vão perceber mais em pormenor a importância destas características. As características importantes para um cimento de cola. A primeira, como é evidente, a aderência. Portanto, e tem que ter uma boa aderência nas 4 condições anteriormente explicadas e apresentadas neste slide. Portanto, inicial, após imersão em água, após gelo e após envelhecimento em calor. E os cimentos de cola dividem-se em 2 classes, o C1 e C2, sendo que o C1, todas estas características têm que dar superior a meio megapascal e a C2 tem que ser superior a 1 megapascal. Caso no gelo e no calor não consiga cumprir estas exigências, o produto pode ser usado apenas no interior, em aplicações interiores. Outra coisa muito importante é a formação transversal. Os cimentos de cola são divididos em 2 classes, a S1 e a S2. A S1 adesivos deformáveis e a S2 adesivos altamente deformáveis. E os limites estão no slide. Relativamente à cerâmica, a norma de enquadramento é a 14411. A norma prevê 2 métodos de fabrico, ladrilhos extrudidos e ladrilhos prensados a seco, e depois, dentro de cada um destes grupos, digamos assim, ainda há os grupos da absorção de água, ou seja, depende da porosidade do material.
temos um grupo 1 que é para soluções de água inferiores a 3%, o grupo 2 que é entre 3% e 10%, e o grupo 3 que é superior a 10%. E agora peço ao Luís que, por favor. Obrigado, Lente. Portanto, relativamente às juntas de automação, portanto, juntas, o material que é colocado no espaçamento entre os elementos cerâmicos, a norma que os rege, que é uma norma que ainda está no seu estado voluntário, ainda não há marcação CE destes materiais. De qualquer forma, é uma norma que identifica as principais características que estes materiais devem ser sujeitos, é a M13888. E, portanto, eu pedi-lhe que fosse para o próximo slide, por favor. As principais propriedades que estão na base de uma caracterização de uma junta entre ladrilhos cerâmicos é, desde logo, a sua resistência à compressão, que é uma propriedade fundamental de caracterização, onde há um requisito mínimo a cumprir, que são 15 megapascal. Depois, também há a resistência à flexão, onde há um requisito mínimo de 2,5 megapascal, a própria resistência à abrasão, a retração e a absorção de água. Naturalmente, em função de algumas destas propriedades, nós podemos ter produtos de classe standard, de classe normal, e uns produtos de classe melhorada. E isso podemos ver no próximo slide, por favor. Portanto, eu pedia que passasse para o próximo slide. Portanto, como estava a dizer, existem as argamassas de junta normal e as argamassas de juntas melhorada, onde a principal, que implicam, sobretudo, uma melhoria no seu desempenho ao desgaste, por exemplo, em aplicações em pavimentos de elevado tráfego ou até de circulação de máquinas, ou então juntas com uma menor absorção de água e que, por exemplo, se justificam em utilizações em fachadas ou em algumas aplicações também em elementos de banhos, saunas, etc. Portanto, que exigem efetivamente uma capacidade de resistência à penetração de água. Portanto, estas, só para relembrar, falamos de resistência à compressão, resistência à flexão, retração e depois, no caso de melhorada, uma situação específica da abrasão e da resistência à penetração de água. Depois temos um outro tipo de juntas, que o meu colega Paulo Portugal vai falar. Antes disso, só dizer que, com boas práticas, porque uma das grandes funções das juntas é absorverem as tensões que existem em todo o sistema. Portanto, a colagem de cerâmica é basicamente um sistema de vários elementos distintos, onde se tem que garantir que existe uma minimização de tensões. A junta tem um papel fundamental na minimização dessas tensões, sobretudo quando há, por exemplo, variações térmicas ou quando existem fenómenos de retração. Agora disse com as vaseiras, que isso agora. Então não vês que o orçamento do Vítor se anda a decidir para isso? Não se dá. Nesse contexto, é normalmente altamente recomendado que as dimensões de juntas entre cerâmicos no interior sejam pelo menos 2 milímetros e a dimensão mínima no exterior seja pelo menos de 4 milímetros. Por vezes vê-se as marcas colocarem outros números. Estes são os valores mínimos recomendados. Portanto, é óbvio que depois isso ainda dependerá um pouco das propriedades intrínsecas dos materiais que cada fabricante vende. Mas, pelo menos, este espaçamento entre juntas é algo que deve ser fortemente considerado. Há, então, um outro tipo de juntas, que agora o meu colega Paulo Portugal falará, fora das juntas de automação. Muito bem, boa tarde a todos. Em nome da APFAC, também o agradecimento por estarmos neste fórum. Muito bem, juntas elásticas é outro tipo de juntas diferentes das juntas de betomação e não convém nunca confundir uma coisa com outra, porque quando falamos de juntas de betomação, normalmente são juntas que têm uma rigidez, uma característica normal de rigidez, normalmente são juntas cimentícias. Quando falamos das juntas elásticas, e não elásticas pressupõem materiais que têm uma boa elasticidade, formabilidade, portanto um comportamento próprio e adequado para quando há diferenças de variações dimensionais entre dois elementos. Neste esquema aqui podemos ver os vários tipos de juntas elásticas ou os vários tipos de juntas que nós encontramos num pavimento cerâmico e se olharmos para uma fachada podemos também fazer essa mesma análise.
Portanto, temos as juntas estruturais, que são juntas entre dois edifícios, por exemplo, quando estão um encostado ao outro. São as juntas que têm uma maior dimensão e que têm variações dimensionais bastante grandes, porque os próprios edifícios mexem de forma independente diariamente. Estas juntas devem ser sempre assumidas em tudo que é fachada ao pavimento, devem ser sempre perfeitamente assumidas e eventualmente refechadas com um mastique elástico. Depois, temos as juntas de fracionamento. Estas juntas de fracionamento, ou juntas de esquartelamento, são juntas que existem no suporte, por exemplo, uma betonilha ou uma laje em betão, que são juntas criadas na altura da execução da betonilha ou da laje em betão para reduzir a fissuração desse mesmo suporte, ou seja, essa betonilha desse betão em fase de secagem. Estas juntas, também como boa prática, devem ser assumidas no revestimento cerâmico e devem ser também seladas com mastique elástico, porque podem estar sujeitas a pequenos movimentos entre ambos os lados da junta. Depois temos as juntas elásticas, do lado esquerdo da nossa imagem, que são as juntas só na própria cerâmica. Portanto, são as juntas que são criadas na altura do assentamento cerâmico, quando o ladrilhador faz o assentamento da cerâmica. Deve ser feito nesta altura o dimensionamento, ou seja, o espaçamento entre cada uma das juntas e uma largura um bocadinho superior a uma junta de bitumação normal. Portanto, estas juntas, mais uma vez, devem ser preenchidas com uma selagem elástica, com mastique elástico, pode ser de várias constituições, com silicone, poliuretano, híbrido, pode ser vários tipos de soluções, desde que sejam elásticos, e são bastante importantes. Temos depois as juntas perimetrais, portanto, quando nós temos um pavimento ou um revestimento, devemos sempre deixar juntas no perímetro, quando o revestimento encosta às paredes laterais, por exemplo, para que não haja uma acumulação de tensões entre a cerâmica e as suas paredes, por exemplo, perimetrais. E quando há superfícies diferentes, ou seja, quando temos suportes de natureza diferente, nessa zona também deve ser considerada uma junta, porque esses mesmos suportes, como têm movimentos diferentes entre si, deve haver na cerâmica, que é aquilo que nós estamos a ver, um material elástico que que compense os movimentos entre estes dois materiais. A nível de normas, estes materiais elásticos têm várias normas de referência, não é isso o mais importante, não é o foco desta ação, mas é perceber que são materiais que têm que ter uma bastante grande elasticidade, tanto silicones, mastiques e elásticos, é com isso que devemos preencher as juntas elásticas. Muito bem, agora passamos para a questão das aplicações específicas neste sistema de cimento de cola cerâmica. Eu vou passar agora a palavra ao Luís Silva para continuar. Exato, portanto, conforme explicado antes pelo engenheiro Valente, nós falamos de um sistema em que engloba uma argamassa de juntas, como já falámos, mas também engloba, e aí sim normalmente o mais relevante, que consideramos a priori, que é o elemento cerâmico e o cimento de cola. E conforme notámos antes, normalmente a cerâmica é imediatamente a função do seu grau de absorção, onde temos vários níveis, conforme explicado pelo engenheiro Valente anteriormente, e depois temos, no caso dos cimentos de cola, sobretudo os cimentos de cola, falando aqui especificamente nestes materiais, teremos depois uma adequação entre a classe do cimento de cola, conforme também podemos recordar ser C1 ou C2, sobretudo estes dois níveis que são os níveis mínimos normalmente alocados indicados na própria norma, e portanto o que nós trabalhámos aqui já desde há uns anos a esta parte foi, junto com os colegas da APICER, tentámos fazer uma correlação, e é esta normalmente a tabela que utilizamos, pelo menos como recomendação mínima, de correlação entre o que é o valor da absorção da cerâmica, que vai, como vos disse, de valores inferiores a 0,5 até valores superiores a 10%, uma monoporosa, e portanto tentamos fazer uma correlação, apresentamos claramente uma correlação entre o valor dessa absorção e o valor mínimo da capacidade de aderência do cimento de cola respectivo, sendo um C1 ou um C2. E isso depois fazemos sendo uma aplicação interior-exterior, pavimento ou parede, porque naturalmente estas aplicações distintas também têm exigências diferentes. Uma aplicação exterior, por exemplo, é sujeita a variações térmicas que uma aplicação interior não é, ou não tem, ou variações de gelo, e por isso, por natureza, as correlações e a exigência da argamassa cola que será adequada pode variar.
pode variar. Portanto, e esse é o aspecto fundamental que nós com isto queremos indicar, e com este gráfico, com esta tabela que aqui vos apresentamos, é pelo menos apresentar o mínimo que é recomendável para garantir essa capacidade mínima de segurança. Porque, por um lado, existe então os dados da normalização da cerâmica, muito com base no valor da absorção. Por outro lado, existem os valores das classes do cimento cola, C1, C2, portanto 0,5 ou 1 megapascal, e portanto esta é pelo menos a relação mínima para garantir alguma segurança. E isso significa que daqui para a frente, é isso que nós agora vos queremos mostrar, são alguns exemplos práticos do tipo de pensamento que normalmente se deve fazer quando projetamos um sistema cerâmico colado sobre um determinado suporte. Eu vou falar no primeiro, depois os meus colegas falarão subsequente em outros casos. Por exemplo, temos um caso específico em que queremos fazer uma colagem no exterior. Portanto, temos a primeira dúvida, portanto, interior-exterior, neste caso temos exterior. Numa parede, portanto, isso é importante, parede de pavimento, já estamos a dizer que é uma parede, portanto, temos a situação vertical como uma exigência, e depois temos indicação sobre o suporte, neste caso, um revoco cimentício, e vamos admitir com um grau de absorção relativamente elevado. Depois, sabemos que queremos colocar uma cerâmica com um formato 60-60, portanto já não é propriamente um formato pequeno, e com um grau de absorção inferior a 0,5%. Portanto, estão aqui reunidas todas as condições, todos os parâmetros que devemos naturalmente considerar quando queremos fazer esta conjugação entre a cerâmica e o cimento cola. O que é que isso imediatamente provoca? Por exemplo, o facto de aplicarmos no exterior, temos tensões devidas à variação térmica, pelo menos 30 graus diários ao longo do ano. Isso nos acontece sistematicamente, o que provocará fadiga e uma diferença de tensões entre os vários, uma criação de tensões por uma diferença de reação dos próprios elementos. Podemos ter a coesão do suporte, é importante que ele tenha uma coesão mínima, e depois temos que considerar a largura de juntas, que normalmente são exigidas pelos arquitetos, etc., no exterior, quer-se normalmente muito pouca junta, mas como falámos antes, há que pelo menos garantir uma junta, pelo menos de 4 mm, para garantir uma boa tensão. Ora bem, então, para garantir uma minimização das tensões. Então, como indicações de colagem, nós recomendamos claramente um C2S, ou significa o quê? Portanto, aderências acima de 1 megapascal, também uma capacidade de formação da argamassa, porque estamos a falar no exterior e desta variação térmica. Dizemos que TE quer dizer o quê? Também com uma capacidade de resistir ao deslizamento, porque é uma parede, e o E, que é de um tempo aberto alongado, porque estamos a aplicar no exterior. Seguramente, porque é uma aplicação exterior, é importante recomendar colagem dupla, portanto significa colagem, aplicação de cola no suporte e no tardós da peça cerâmica, por duas razões, porque é uma aplicação exterior e porque a peça cerâmica também é de elevadas dimensões. Evitar cores de cerâmico com um coeficiente de absorção solar maior que 0,7, porque isso implica ainda maior diferença térmica, portanto maior acumulação térmica, e finalmente as juntas de colocação com largura superior a 5 mm para a acomodação de tensões. Eu vou agora passar ao meu colega Paulo, que vai apresentar um outro caso. Muito bem. Então, este caso seguinte tem a ver com uma situação totalmente diferente, que é a colagem no interior, em parede, com suporte metálico, numa situação industrial ou num espaço comercial. O que aqui há a realçar também é uma cerâmica com a mesma dimensão de 60 por 60 cm e com uma absorção de água muito baixa, tanto menor que 0,5%. Portanto, o que é que nós aqui podemos reforçar? A questão da aderência sobre um suporte difícil que é o metal. Portanto, o metal é um material, além de ter uma aderência muito baixa, tem movimentos também muito altos, com pequenas variações, ou até com os movimentos a que está sujeito. Portanto, é um problema que tem que ser resolvido com um produto adequado. Em segundo lugar, também temos a coesão do suporte, portanto, qualquer suporte de qualquer natureza, seja ele metal, e podemos ver aplicações específicas do OSB, por exemplo, requer que tenha uma aderência e uma consistência suficiente para depois receber a colagem com uma argamassa cola adequada. Portanto, neste caso específico, vamos aqui com uma indicação de colagem para um cimento cola, uma argamassa cola classe R2. R2 significa que é um material reativo e com características de aderência melhorada. Portanto, estamos a falar de um produto, normalmente são produtos de 2 componentes, de base epóxi ou base poliuretânica,
que tem como características uma aderência muito elevada, mesmo sobre suportes não absorventes, como é o caso do metal, e no caso, por exemplo, de um produto de base poliuretânica, tem também associado uma elevada deformabilidade que permite fazer algum jogo entre os movimentos que a cerâmica poderá ter e que o próprio suporte poderá ter, devido a ser um suporte metálico, muitas vezes de baixa espessura e sob uma estrutura secundária. Portanto, nessa situação, R2 é o que nós aconselharíamos para esta colagem. O T, ou seja, o deslizamento vertical nulo, aparece aqui como opcional, mas fortemente recomendado, porque é uma parede e porque facilita, no fundo, o trabalho ao aplicador. Um outro caso é uma colagem no interior, numa parede, num suporte de cerâmica existente, portanto, uma remodelação, podemos simular, assim, uma cerâmica de formato elevado, portanto, 1,20 m por 60 m, e uma absorção de água inferior a 0,5%. Riscos a considerar. Aqui estamos em presença de uma aderência a um suporte difícil, porque temos um ladrilho vidrado por trás, e, portanto, que é pouco aderente. Temos a própria estabilidade do suporte, portanto, a eventual presença de cerâmicos que não estejam devidamente colados, os cerâmicos antigos, os velhos, digamos assim, portanto, na parede original. E então, nessa situação, face a estes constrangimentos, recomendamos um cimento de cola C2S, portanto, com uma deformabilidade, e também, fortemente recomendado, um TE. TE significa T de deslizamento nulo e o E de tempo aberto alongado. E também é fortemente recomendado a execução de uma colagem dupla, tal e qual como já o meu colega Luís Silva explicou, tanto a colagem tanto na peça como no suporte. Okay? O Luís Silva continuará. Sim, portanto, temos agora uma nova situação também com algumas diferenças relativamente às anteriores. Por exemplo, imaginemos que queremos então fazer uma renovação de um espaço comercial com uma duração máxima de 2 anos, portanto existe aqui o parâmetro. Existe aqui o parâmetro rapidez, portanto, onde se espera que após 12 horas o sistema esteja colocado ao serviço. Temos, felizmente, neste caso particular, não é exigido que seja cerâmica sobre cerâmica, é exigido que seja naturalmente a aplicação no interior, num pavimento, mas sobre um suporte de betonilha, portanto, isso de alguma maneira facilita o processo. E temos depois cerâmicas de formato 40-40 com, novamente, uma absorção muito baixa, portanto, inferior a 0,5%. Ora, como falámos, portanto, os riscos, há uma entrada precoce ao serviço, portanto, há uma necessidade de aderência logo nas primeiras horas, porque após uma noite pretende-se que o sistema entre ao serviço, e como falamos de uma situação num espaço comercial, admite-se então que se fale numa lógica de um serviço, de uma situação com tráfego intenso. Ora, nesta circunstância, imediatamente se requer normalmente que é uma das tais propriedades opcionais faladas originalmente pelo engenheiro Valente, que é a presa rápida. Por isso é que, neste caso aqui, se fala numa cola C2, portanto, C2 significa, recordando, portanto, uma aderência mínima de 1 megapascal, e aí sim continuamos a ter que exigir essa aderência. Porquê? Porque falamos numa situação de tráfego intenso, portanto, e de uma absorção muito baixa, portanto 0,5%. Isso implica automaticamente uma cola de aderência melhorada. Depois a classe F, conforme já explicado, portanto, porque significa que ela pode entrar ao serviço mais rapidamente. Portanto, é o que se chama as colas de presa rápida. Novamente aqui, sobretudo por causa da situação ser de cerâmica acima de 30-30 e também por ser uma situação de tráfego intenso, recomenda-se fortemente a colagem dupla, mesmo que seja uma aplicação no interior, e, mais uma vez aqui, implica juntas de colocação com uma largura pelo menos de 5 mm e um fracionamento também aqui pelo menos a cada 15 metros quadrados para aliviar as tensões, considerando que se trata de uma situação de tráfego intenso. Podemos passar agora ao próximo caso, por favor. Paulo. Muito bem. Vamos então ver mais outro caso específico. Portanto, temos aqui uma solução colagem no exterior, novamente em parede, sobre um reboco cimentício. Mas neste caso temos uma cerâmica com formato 30-30, portanto um pouco mais pequeno daquela que vimos há bocado,
e desta vez com uma absorção bastante superior de 6 a 10%. Sim. Portanto, aqui os riscos que nós temos que considerar têm a ver com a absorção de água, com o aumento de dimensão do elemento cerâmico. Portanto, isto depende, obviamente, de qual é o elemento cerâmico que estamos a falar, mas há alguns elementos cerâmicos que são de elevada absorção e com o tempo, e sendo uma propriedade intrínseca do próprio material, pode ter um aumento de dimensão com a absorção da água e às vezes até com o tempo, devido ao seu método produtivo. Portanto, isso pode acarretar alguns riscos acrescidos. Depois temos, naturalmente, no exterior, tensões originadas a partir da variação térmica. Portanto, no exterior, variações tais 30 graus diários, e se formos a pensar no ano, temos de ter variações de 50 ou 60 graus facilmente. Portanto, todo o nosso sistema tem que compensar essas variações térmicas. E temos outra vez a estabilidade do suporte, portanto, um suporte adequado para receber a colagem da cerâmica. Portanto, como indicações de colagem neste caso específico, vamos aqui para um cimento de cola classe C2, portanto, o cimentício melhorado, com a tal aderência superior a 1 megapascal, nas 4 propriedades. Por exemplo, em relação ao caso apresentado há bocado em fachada, já íamos para um C2S porque era uma peça com uma dimensão superior e com menos absorção. Aqui vamos, no mínimo, para um C2. Voltamos a ter, novamente, o TUE, portanto, o deslizamento vertical nulo e o elevado tempo aberto, opcional, mas fortemente recomendado. Portanto, mantemos essa sugestão. E depois, colagem dupla. Porquê? Porque é no exterior e estamos a falar de 30-30 e é a partir daí, normalmente, que aconselhamos a fazer uma colagem dupla. Evitar cores escuras do cerâmico. Portanto, repetimos pela sua importância, as cores escuras vão acelerar toda a degradação do nosso sistema. E as juntas de colocação, novamente, com uma largura superior a 5 mm. Portanto, estas são as nossas indicações de colagem para este caso específico. Um outro caso, é um caso completamente diferente dos outros até agora vistos, portanto, é um assentamento em piscinas, portanto, uma situação muito específica, com suporte e impermeabilização cimentício, e vamos aplicar um cerâmico de 10-10 em centímetros e uma absorção de água inferior a 0,5%. Que riscos aqui maiores temos aqui a considerar? Portanto, a aderência ao suporte menos absorvente e com alguma flexibilidade e ou elasticidade, ou seja, a argamassa de impermeabilização, e a aderência a um tordós virado, com muito baixa absorção. Neste caso, com estas dificuldades e com estes riscos, recomendamos um cimento de cola C2 ou um C2S, ou seja, o tal dito C2 com uma aderência superior a 1 megapascal, e o S com alguma deformabilidade. E para este caso específico é o que é. É o que apresentamos. Agora, consideramos um novo caso e este envolverá aqui também alguma discussão de circunstância. Portanto, falamos agora numa situação de uma colagem no interior sobre uma parede e um suporte de reboco cimentício com uma cerâmica de 20 por 20 e com uma absorção elevada, portanto, basicamente monoporoso. Esta é uma situação muito tradicional, não é nada de novo, mas aqui nós trazemos-la também, para a discussão, porque envolve normalmente uma situação muito específica da norma e também das argamassas que a compõem para este género de colagem. Portanto, o que é que nós temos aqui? Basicamente temos uma peça de elevada absorção pelo tardós do elemento cerâmico. E, portanto, aqui, normalmente a cola que se pode aplicar é ou um C1, ou então, que também é comum, e nós não queremos claramente dizer que isso não é possível, portanto, falamos de todas as possibilidades, pode-se aplicar um cimento de cola que se designa como NPD. Isso significa o quê? Significa uma cola que em tudo é parecida com o C1, mas que não atinge o valor de 0,5 megapascal em duas situações específicas, que é no caso após a ação do calor e após os ciclos de gelo. Isso significa que quando essas colas existem, e pela norma, pelo contexto do anexo Z da marcação CE desta norma, isso é perfeitamente possível utilizar. Portanto, trata-se, como disse, de uma cola com algumas propriedades de desempenho não determinado. Ela é inferior ao nível de classe, portanto, à cola com classe C1. Como volto a dizer, ela é possível, essa cola é possível existir no mercado, mas
Também é importante indicar, e isso é um assunto importante, por isso também o trazemos acima da mesa, que, primeiro, neste caso, a sua utilização é permitida unicamente no interior, e segundo, ela é recomendável ou é aceitável para a colocação de cerâmica porosa, portanto, com elevada absorção de água, pelo menos superior a 6%. E porquê é que nós também queremos indicar isso? Porque também sabemos, e é uma coisa muito que se vê ainda no nosso país, é que, por vezes, as pessoas pensam que, por ter, por exemplo, peças de baixa dimensão, de pequena dimensão, como, por exemplo, forra, em fachadas, se pode utilizar este género de colas. E depois, o que nós vimos é, a maioria das vezes, muitas fachadas em forra, por exemplo, com destacamentos, porque, efetivamente, a cola não é adequada, esta cola em particular não é adequada para esse género de utilizações. Portanto, volto a dizer, é para utilizações interiores e, sobretudo, e com suportes de elevada absorção. Ela não deve ser utilizada em cerâmica com porosidade baixa, em cerâmica de dimensões elevadas, naturalmente, e suporte de baixa absorção, e também não deve ser no exterior ou com exposição a situações de temperatura mais elevada, sob o risco, sob pena de termos condições de destacamento e depois, naturalmente, insatisfação, e matamos um bem comum a todos nós, que é a aplicação de cerâmica em muitas utilizações. Uma última palavra neste contexto é saber que, e temos noção de que quando as associações, portanto, neste caso a PICERI e a APFAC, fazem uma avaliação entre o que neste país se aplica de materiais com porosidade e as colas que se vendem, verifica-se que ainda há um rácio demasiadamente elevado entre estas colas face à cerâmica porosa que se vende no país. O que significa que ainda se admite que há muita colagem que não segue estes princípios que aqui falámos. E, novamente, isso é uma palavra de atenção, porque todos nós fazemos prescrições a essa matéria e convém, efetivamente, levantar constantemente esta questão para garantir que o processo é bem executado. Ou seja, colas, declaração de parâmetro não determinado ao calor e em gelo-gelo podem ser aplicadas, mas seguramente não no exterior e seguramente não com peças de porosidade baixa, porque jamais funcionará. Conduzirá inevitavelmente a erros. Muito bem. Então, para, digamos, terminar este capítulo que vimos até agora, vou só fazer aqui um resumo de algumas boas práticas para a colagem de cerâmica, assumindo que já foi selecionada a cerâmica a utilizar e também o cimento cola, com base em todos estes requisitos e estes casos específicos que nós vimos até agora. Portanto, o que é que nós devemos ter em conta de uma forma resumida? O suporte é muito importante para o sucesso da nossa colagem. Portanto, o suporte deve ser resistente, coeso, deve estar nivelado, deve estar limpo. Portanto, nós podemos ter uma cerâmica de alta qualidade, um cimento cola de muito boa qualidade. Se temos um suporte que se estiver a desfazer, não vai funcionar. E podemos ter destacamento pelo suporte, que é a parte mais barata do sistema, mas que nos leva à ruptura, e infelizmente vemos isto muitas vezes. Portanto, atenção, isto é um sistema composto também com o suporte que existe. Seguidamente, quando diz respeito também à ferramenta, à espátula, temos que, portanto, a colagem do cimento, a colagem cerâmica é feita com a aplicação do cimento cola, com uma espátula dentada ou denteada, como queiramos chamar. Portanto, e essa espátula tem a função de deixar a quantidade certa de cola na parede, e também se for uma colagem dupla no tardós da cerâmica, para que, quando haja um esmagamento ou assentamento da cerâmica, haja uma transferência da cola da peça para o suporte e vice-versa, para fazer uma colagem idealmente a 100%. Portanto, temos de utilizar uma ferramenta, uma espátula dentada, com dimensões adequadas ao suporte e à dimensão da peça e ao requisito que temos da colagem. O terceiro fator que aqui está é não deixar ultrapassar o tempo aberto do cimento cola. Este pode parecer um fator de pouca importância, mas muitas vezes é responsável por muitas patologias e por muitos destacamentos, que é o que acontece quando estamos a fazer uma colagem a uma fachada, por exemplo, num andaime que não está sujeito à rede de sombreamento e que está sujeito ao vento e à luz solar direta, e que se passa muito tempo entre o espalhamento da cola e a colocação da cerâmica. Nestas situações pode-se dar o facto de criar um filme superficial no cimento cola e
isso fazer com que a colagem não seja efetiva e levar-nos a destacamentos em que normalmente não se consegue, vai-se conseguir ver a estria do cimento de cola não esmagado, ou seja, tal como foi aplicado. Isso muitas vezes significa que o tempo de aberto da cola já foi ultrapassado quando foi feita a colagem. Seguidamente, devemos ter a questão da colagem com duplo barramento para peças com dimensão superior a 30 cm e para colagens no exterior também como regra. Portanto, quando temos peças de grandes dimensões, para garantir uma colagem efetiva ou uma transferência efetiva da cola entre as duas bases, duplo barramento, que é cimento de cola na parede, cimento de cola na cerâmica, idealmente pode ser com a espátula dentada dos dois lados e fazer assim uma colagem dupla por duplo barramento para garantir uma ótima porcentagem de colagem. Por exemplo, em zonas comerciais, como já vimos, no pavimento, é de superior importância esta situação de duplo barramento. Seguidamente, a questão de pressionar a peça de modo a haver uma molhagem efetiva, porque, mais uma vez, a colocação, o método de colocação, a importância do aplicador é enorme para o sucesso e uma correta colocação, um correto espalhamento, pressionar a peça, tem a ver também com o sucesso do que vamos fazer. Por último, temos que garantir um correto dimensionamento das juntas entre cerâmica. Portanto, isto trata-se não só das juntas de betonação, como o Luís há bocado falou, 2 mm no interior, 4 mm no exterior, dimensões mínimas das juntas de colocação entre cerâmico. E quando falamos também no exterior, ou quando há movimentos superiores, considerar as tais juntas elásticas, que eu também referi há bocado, que devem ser dimensionadas, e tudo isto que falamos deve ser projetado, deve fazer parte do projeto que nos serve de guia para a obra, para evitarmos assim problemas de maior. Muito bem, depois deste resumo, vamos agora ver uma parte indesejável, mas necessária, como explicação de alguns cuidados que devemos ter quando há más práticas e que soluções é que devemos adotar para corrigir estas más práticas. Portanto, a primeira anomalia que aqui aparece é um destacamento generalizado em fachada da tal forra cerâmica que falámos há bocado, o Luís há bocado falou. Muitas vezes há o facilitismo de colar com uma cola inferior ao que era necessário numa forra cerâmica numa fachada. Isso muitas vezes dá direito a descolamentos. Portanto, uma das razões principais é utilizar um cimento de cola tipo C1 ou até, infelizmente, o tal C asterisco, o NPD que falámos. Portanto, são cimentos de cola com características de aderência insuficientes ao tipo de esforços a que esta forra cerâmica vai estar sujeita. Pode também ser devido, estes descolamentos, à ausência da colagem dupla. E eu acrescento aqui também a questão do tempo aberto alongado, ou seja, de quando foi feita a colagem, a cola já está com o tal filmezinho superficial e, ao vermos tão bem desenhadas as estrias do cimento de cola, também nos indica que pode ter sido um fator diferenciador. O que é que nós temos a adotar como soluções numa reparação e para uma colagem bem efetuada? É garantir um suporte nivelado, limpo, sem óleo descolorante, portanto esses são alguns requisitos normais. Escolher o adesivo adequado, que neste caso devia ser um C2, um cimentício melhorado, S, com alguma deformabilidade, tendo em conta a forra cerâmica e as tais dimensões, variações dimensionais que vai ter ao longo do seu tempo de vida útil. Depois, juntas elásticas. Devem ser criadas juntas elásticas no vestimento a cada 9 a 16 metros quadrados. Isto depende muito até do sistema de cimento de cola de betonação que está a ser utilizado e da marca que está a ser utilizada, mas devem ser sempre criadas juntas elásticas seladas com tal mastique elástico, como falei há pouco. Por último, devemos escolher argamassas de betonação adequadas para o exterior. A tal norma 13.888 que falou há bocado o Luís, refere as classes. Para esta situação, devemos utilizar um CG2, no mínimo, portanto, uma argamassa de betonação com uma baixa absorção de água e uma boa resistência para também dar durabilidade ao nosso revestimento. Luís. Bom, temos agora um outro caso, uma outra anomalia observada, por exemplo, um destacamento num pavimento em que as peças eram média absorção. Portanto, aparentemente teríamos uma situação simples, mas a verdade é que de vez em quando acontecem estas coisas muito estranhas e levam-nos a perguntar o que é que se terá passado aqui. Uma coisa, imediatamente quando se olha para isto, é que face à dimensão da peça, neste caso em particular, não existem juntas perimetrais elásticas. E isso é uma condição fundamental para minimizar tensões. E, portanto,
algum género deste problema que acontece, portanto, ou seja, tensões haverão sempre, e às vezes, quando se aplica interiores, admite que as tensões não existem, mas elas podem vir de vários caminhos, e já um dos caminhos é, por exemplo, uma retração diferenciada entre o suporte e o cimento de cola, ou às vezes, mesmo sendo no interior, uma aplicação perto de janelas onde há variação térmica. Mas, neste caso em particular, admite-se sobretudo que tenha sido uma retração diferenciada do suporte, entre o suporte e o cimento de cola, que depois, por também não haver juntas perimetrais elásticas capazes de absorver todas essas tensões que foram criadas, leva, de repente, a este empolamento específico, numa área muito específica do processo da cerâmica, portanto, uma contra a outra entre as juntas. Soluções a adotar. Bom, por exemplo, melhorar, e já que estamos a fazer uma reparação, mais vale aumentar a classe como classe mínima da cola no C2S, até porque a peça é pelo menos uma peça 40-40, portanto, por que não? Uma cola do tipo C2S, e garantir efetivamente juntas elásticas a cada 16 metros quadrados, além da junta perimetral. É essa situação fundamental para a estabilização deste sistema. Vejamos agora um outro caso, por favor. Muito bem, esta anomalia está relacionada com o pavimento, portanto há um destacamento numa zona específica e de forma alinhada, sem agentes externos associados. Portanto, aqui percebemos que há uma fissuração no suporte, portanto percebemos que é uma betonilha que apresenta uma fissura e devido a essa fissura o próprio cerâmico saltou, destacou-se devido à fissura no suporte. Percebemos também que esta fissura foi devido à passagem de tubagens que passaram muito à superfície da betonilha e houve um recobrimento insuficiente destas tubagens que levou a que a betonilha fissurasse, quebrasse e isso, por consequência, levou ao destacamento do cimento de cola. Parece uma coisa bastante simples, mas é também bastante comum e também se consegue resolver de uma forma efetiva. Portanto, como solução a adotar o suporte, mais uma vez, nivelado, resistente e sem fissuras. Este é um requisito que nós devemos ter sempre que fazemos uma colagem. E, mais uma vez, na parte que é menos financeiramente mais económica, pode vir um problema que vai deitar abaixo tudo que vem a seguir como um revestimento caro e não só. Portanto, quando temos tubagens embebidas, elas devem ser recobertas no mínimo por 2 cm de argamassa e, eventualmente, com a colocação de uma rede para proteger a argamassa e dar um bocado de consistência e resistência à betonilha para que a betonilha não fissure, tal como acontece aqui que estamos a ver. Em segundo lugar, e quando o assentador vai fazer o assentamento e verifica que há uma fissura, pode também fazer a selagem dessa fissura, a injeção dessa fissura com adesivo epóxi, ou seja, com um produto, normalmente de 2 componentes, que é vertido na fissura, que deve ser avivado e vertido na fissura, e esse adesivo epóxi vai, no fundo, colar a betonilha onde ela quebrou, para termos um suporte adequado, resistente, e lá está, sem fissuras, para receber o cimento de cola. Portanto, é uma coisa simples, mas que, com os cuidados adequados, se conseguiria ter evitado. Luís. Bom, agora falamos de um caso, na prática até vamos considerar 2, mas portanto, não tem tanto a ver com falta de aderência, problemas de aderência, mas tem mais a ver com fatores estéticos, que é também um assunto que naturalmente é fundamental. As pessoas, quando decidem aplicar cerâmica, é porque querem um acabamento interessante, um acabamento nobre, e portanto espera-se que a estética seja o mais bonito possível. Ora, na lógica da utilização de cerâmica, sobretudo a cerâmica com elevada porosidade, há que ter alguma atenção, muitas vezes, especialmente se utilizarem argamassas com elevada concentração, elevada dosificação de cimento, ou até com muito tempo de presa. O que pode depois acontecer é algum arrastamento de sais das argamassas, ou até de alguns compostos orgânicos, para as superfícies da cerâmica. E depois o resultado final é, muitas vezes, uma mancha no próprio vidrado dessas cerâmicas, o que faz um efeito estético desagradável. Isso às vezes tanto se verifica até muitas vezes em utilizações interiores, mas até
às vezes, a aplicações exteriores. Portanto, como causas prováveis, como disse, tem muitas vezes a ver com, por exemplo, para estas cerâmicas muito porosas, a utilização de colas com tempos de presa muito longos, e que tem um excesso de água livre no sistema muito grande e, portanto, que vai provocando esse arrastamento de sais ou até de alguns compostos orgânicos para a superfície da cerâmica. No caso de utilizarem essas argamassas, há sempre que adotar, caso se vá por aí, então a utilização de alguns produtos protetores da aplicação da própria cerâmica para não haver essa absorção, ou então utilizar sobretudo juntas com uma presa mais rápida e a otimização do ligante, da quantidade quer de cimento, quer de resinas, para minimizar este problema. Podemos agora ver uma outra situação estética, esta mais no exterior. Paulo, por favor. Muito bem. Ora, aqui está. Então, vamos agora ver uma situação numa fachada, em que temos a acumulação dos sais de cor branca nas juntas. E esta é uma daquelas situações que, se não for acautelada, deixa a perder todo este sistema que vimos até agora e torna-se altamente indesejável com o sistema cimento-cola cerâmica. Portanto, esta situação dos sais são características de qualquer produto que tenha cimento de porta. Portanto, estas inflorescências calcárias, como estamos a ver aqui, são escorrimentos devido à hidratação do próprio cimento de porta, que está presente no cimento de cola, em algumas argamassas de tomação normais e até nos rebocos ou no betão. Portanto, isto não tem só uma fonte, pode ter várias fontes, conforme o sistema que estamos a falar. Mas, para haver este fenómeno desta inflorescência calcária, tem que haver a penetração de água. Portanto, a água é o veículo que transporta estes sais, a cal, para o exterior. E quando esta hidróxido de cálcio chega ao exterior, entra em contacto com o dióxido de carbono, vai carbonatar e vai formar estes sais, que é quase como se fosse uma pedra calcária que se esteja a formar à nossa vista. Portanto, todos nós, infelizmente, já vimos situações deste género, e são situações que, então, quando nós falamos de uma cerâmica de cor escura, deixam a perder e esteticamente são altamente indesejáveis. Portanto, como é que nós conseguimos minimizar este problema? Como é que nós conseguimos resolvê-lo? Mas mais importante é trabalhar na prevenção e na altura da definição de um sistema cerâmica, cimento, cola, pensar que isto pode vir a acontecer e adotar logo algumas soluções para evitar esta situação. Portanto, o que é que nós podemos aconselhar? Uma das possibilidades é a utilização de argamassas de colagem com menor tendência à carbonatação ou ao aparecimento destas inflorescências. Uma delas é a utilização de colas reativas. Esta é uma solução boa, porque as colas reativas não têm cimento, portanto não têm qualquer possibilidade de fazer de largar estes sais, e muitas vezes essas colas reativas, se forem aplicadas de uma forma integral na fachada, vão também garantir uma impermeabilização da fachada, portanto não vão deixar entrar água para a nossa parede e não vão também deixar sair os tais sais que estamos a falar. Portanto, esta é uma solução. A segunda solução é utilizar colas e juntas com ligante com menor tendência para a libertação de hidróxido de cálcio. Portanto, estamos a falar de situações em que, além do cimento de Portland, é utilizado outro tipo de ligante, outro tipo de cimento que não vai formar o tal hidróxido de cálcio, o tal livre na sua hidratação e, portanto, vai diminuir esta probabilidade de aparecimento destas inflorescências. É de elevada importância também a qualidade das juntas de betomação que vamos utilizar. Porque, mais uma vez, as juntas, se forem muito absorventes, não forem juntas aconselháveis para exterior, adequadas para exterior, vão estar a absorver água e essa água vai ser o tal veículo de transporte dos sais. Portanto, devemos utilizar no exterior sempre juntas com baixa absorção de água para diminuir este problema que é altamente de evitar, porque é altamente incomodativo, até por efeitos estéticos. Nós depois temos também que prevenir entradas de água aos escoamentos de água. Portanto, quando temos um capeamento superior, esse capeamento tem que evitar a todo custo que a água entre para a parte de trás do cerâmico. Quando temos uma ligação com peitoril, uma ligação com o elemento pontual qualquer na fachada, temos que garantir a sua impermeabilização na ligação desse elemento com a nossa cerâmica. Por tudo que aqui falei, cai por terra quando a água vai por trás, vai entrar
pela parte traseira de cerâmica, vai entrar em contato com o reboco, com o cimento de cola, e vai-nos trazer esses sais, essas eflorescências para o exterior. Portanto, isto é um efeito, ou um defeito estético, mas, mais uma vez, pode deitar a perder todo um sistema bem pensado, esteticamente, com valor acrescentado, como é a nossa cerâmica e o cimento de cola. Portanto, este foi a última prática, a última solução que quisemos apresentar. Vamos agora abrir o espaço à resposta a algumas perguntas que foram colocadas e eu vou se calhar passar ao Luís e o Luís começa a fazer a resposta, se quiser. Sim, portanto, temos aqui uma primeira questão relativamente a quando é que se deve recorrer à utilização de suportes mecânicos adicionais à cola, tipo Raifix de Raimundo. Portanto, vamos por partes. Primeira situação, vamos admitir que o suporte é capaz de aguentar um determinado peso, porque essa é a condição claramente necessária para justificar depois o poder ir a essa situação ou não. Eu explico. Portanto, normalmente, uma peça, um elemento cerâmico, dependendo da sua espessura, pode ir normalmente de 15 a 22, 23 kg por metro quadrado. E isso é normalmente a condição que para essas situações é quase não necessário usar, muito poucos casos, não é necessário usar uma adição mecânica à questão da cola. Mas a verdade é que depois, isso acontece sobretudo na utilização de pedra, onde passamos a ter espessuras que podem ir a 2, 3, 4 centímetros, e nessa circunstância começamos a ir para situações de 30, 35, 40, 50, 60 kg por metro quadrado. Até 40 kg por metro quadrado, as convenções desde que o suporte consiga aguentar com esses pesos, e isso apesar de não haver propriamente regras básicas, é efetivamente por jogar com várias normas, admite-se normalmente, por exemplo, um reboco com uma resistência à compressão mínima de 5 megapascal, estará em condições para suportar uma peça até 40 kg ou 60 kg por metro quadrado sem grandes problemas, isto de uma forma generalizada e até por extrapolação de várias normas, porque não existe isso claramente escrito em nenhuma norma. Mas, portanto, admitindo que isso é possível, nós, quando passamos dos 40 kg por metro quadrado, então nessa circunstância temos que começar a pensar na necessidade de fazer uma aplicação mecânica adicional à cola. E essa basicamente é a condição. Portanto, quando temos 50, 60, 70 kg por metro quadrado, atenção que acima de 60 começamos a ter também elevados problemas mesmo com os rebocos convencionais, portanto atenção a essas questões, mas até pela própria norma, e existe alguma normalização que é específica nesse sentido, por exemplo a francesa, que limita claramente a utilização de colas até 40 kg por metro quadrado. Portanto, tudo o que é acima dessa matéria obriga imediatamente a aplicação, a utilização conjunta ou sozinha de um sistema mecânico. Portanto, essa basicamente é a regra que eu também considero como adequada, que é até 40 kg por metro quadrado, nós podemos trabalhar exclusivamente com colas. A partir daí, atenção, novamente dizendo, assumindo que o suporte consegue suportar esse peso, a partir daí, claramente, temos que recorrer a situações também mecânicas. Eu aqui dou uma palavra que eu continuo a achar que é conveniente a situação mecânica ser em parceria com uma colagem, porque as duas juntas fazem o melhor processo de disseminação de tensão e até de estabilização do sistema e portanto, eu diria ou claramente até por algumas normas existentes em alguns países, não é o nosso caso, mas em alguns países, que os 40 kg por metro quadrado são a condição mínima necessária ou máxima, a partir da qual temos que passar a considerar o sistema mecânico. Caros colegas, estamos a aproximar do fim da iniciativa. Eu vou colocar algumas respostas rapidamente nas mãos do Paulo Portugal. Uma do José Fonseca. Quando necessário, aplicação de juntas elásticas e ou perimetrais, e existe uma estrutura mínima ou adopta-se a mesma espessura do ladrilho.
Muito bem, nestas situações não há propriamente uma espessura mínima, portanto deve-se adotar a própria espessura do ladrilho. Portanto, depois a nível de espessura de mastique, de selante, pode-se, em função do selante, normalmente até 10 milímetros é a própria largura igual à profundidade, daí para cima temos que ter uma largura do dobro da profundidade do mastique. Portanto, tem a ver mais com o mastique a utilizar, mas se for só uma junta elástica ou perimetral na cerâmica, não é necessário ir mais ao suporte. Portanto, é a espessura da cerâmica que deve ser preenchida com mastique elástico. Não é necessário maior espessura para este facto. Até por espessura a mais é má para o trabalhar de mastique. Alternar e passar ao Luís Silva, uma outra pergunta, do Alexandre Costa. Quando se diz que se deve fazer uma selagem numa fissura no pavimento, a mesma deve ser com epóxi, pergunto, se não vai criar um conflito com a argamassa de colagem? Bom, se for, por exemplo, com uma cola do tipo C1, pode criar, depende, mas em princípio, e normalmente nestas circunstâncias, admitindo que estamos a falar com peças superiores e que se vai aplicar uma cola do tipo C2S, e que já agora a correção dessa fissura não é uma extensão elevada, portanto continuamos a falar de uma zona muito isolada em que estamos a falar de milímetros de selagem desse sistema, a aplicação de uma cola do tipo C2S consegue perfeitamente responder a esta pergunta interessante, é efetivamente interessante, porque falamos de dois materiais muito diferentes, mas uma cola do tipo C2S é perfeitamente capaz de acomodar estas diferenças, este potencial conflito com a argamassa de colagem. Em seguida, tenho uma pergunta da Karina, para todos. Quanto tempo é necessário esperar após a colagem e betomação para encher uma piscina? Esta é uma pergunta muito pertinente. Verdade. Ora bem, não há uma resposta certa, porque, mais uma vez, a resposta depende do fabricante, do cimento de cola e da argamassa de betomação. O que é que eu lhe posso, no entanto, dizer é o seguinte. Devemos esperar uma colagem, uma secagem bastante prolongada, tanto do cimento de cola como da argamassa de betomação. Agora, por exemplo, se fizermos uma colagem com cimento de cola de presa e secagem rápida, isso vai nos permitir normalmente que a piscina possa ser colocada em carga após 2-3 dias, se for com uma cola de secagem rápida. Se utilizarmos uma betomação que tenha uma secagem rápida, pode ser feito também ao final de 2-3 dias o enchimento após a betomação. Mais uma vez digo que isto depende das marcas, depende do fabricante e cada fabricante na sua ficha técnica tem a resposta a isto. O que eu digo também é que se for utilizada uma betomação normal ou um cimento de cola que não seja de secagem rápida, podemos ter que aguardar 1, 2 ou 3 semanas até encher a piscina. Portanto, acho que deve pesquisar nas fichas técnicas do produto que utilizar na sua piscina ou nessa obra e verificar qual é que é a resposta certa. Mas convém sempre aguardar um tempo razoável e não ter pressa de encher a piscina, porque pode pôr em causa a aderência ou até a durabilidade da betomação ou até da colagem com cimento de cola. A próxima pergunta é do Federico Abrantes e pergunta que tipo de junta e cola deve ser usado para aplicar pedra natural negra no exterior, de modo a evitar o efeito de babamento tipo ferrugem. O último slide que foi mostrado, creio que se refere. Bom, eu posso para já fazer algumas indicações a esta matéria. Portanto, a partir do momento, eu não sei se o que é que se refere exatamente a uma pedra natural negra. Portanto, nós podemos considerar diversos tipos de pedra. Vamos admitir, por exemplo, começamos por um granito. Se começarmos por um granito, a utilização de uma cola do tipo cimentícia em combinação direta com o granito, se a cola tiver tempos de secagem muito prolongados, pode efetivamente provocar um fenómeno de manchas amareladas na pedra por efeitos do pH que está em contacto. Isso é, por exemplo, um dos problemas que pode surgir. Se falarmos, por exemplo, de uma pedra, de uma ardósia, que é negra, o problema não é tanto relacionado com isso, é muito mais com a capacidade de colar uma peça dessas com uma cola cimentícia, porque ela é altamente sujeita a variações térmicas e, portanto, é de difícil garantia com
com uma cola que não seja muito, que seja capaz de absorver essas tensões. Portanto, se quisermos evitar grande parte desses problemas de manchas e até de babamentos a esse nível, então as colas reativas são as mais adequadas. Colas, e já agora juntas reativas, são as mais adequadas porque essas não babam, essas não fazem... agora, depois também há diferentes tipos de babamentos. Portanto, há os babamentos que vêm das colas propriamente ditas, e há estas manchas que eu não sei exatamente se é isso que se está a referir, mas como disse, algumas manchas acastanhadas vêm por fenómenos de reação. Mas também aí, uma cola de reação tem menos tendência, ou não tem tendência a criar essas manchas, porque não tem um pH alcalino. E eu não tenho mais perguntas no bate-papo, não sei de algum dos colegas tem. Não? Então eu creio que está na hora de nos despedirmos. Obrigado a todos por terem estado. A APFAC vai repetir este webinar durante o ano. Têm, obviamente, solicitando por mail acesso a esta apresentação, basta pedirem à PCMC. No futuro, contamos com a vossa presença. Vamos sempre publicar as nossas iniciativas no site da APFAC. Vamos também ter algumas ações, muito brevemente, em maio e junho, relacionadas com o Fenómeno Ethics. E contamos com a vossa presença. Obrigado ao Paulo, obrigado ao Luís, obrigado ao Valente de Almeida e obrigado a todos os participantes. Até à próxima.